Então, para a gente compreender alguns textos, é necessário que a gente compreenda alguns conceitos, né? Que nós temos diversos gêneros textuais e cada um tem a sua característica específica. Então, o primeiro aí que nós vemos é a resenha. A resenha é um texto que possui breve apreciação e uma descrição de músicas, peças teatrais, filmes, entre outros gêneros, com o objetivo de apresentar o objeto, acontecimento ou obra, a fim de convencer o leitor a conhecer essa obra. A resenha é um texto crítico feito a partir da leitura e compreensão de outro texto, outra obra, outro livro, outro filme. Então, na verdade, a resenha é um texto em que o autor se manifesta sobre um outro gênero, que pode ser representado, como foi falado anteriormente no conceito, por um filme, por uma peça teatral, por uma música. Então, é a apresentação crítica que o autor faz sobre determinada obra, vamos dizer assim. E a crônica? A crônica é um texto que aborda assuntos relacionados ao dia a dia das cidades. Apresenta situações comuns vivenciadas pelas pessoas no cotidiano. Então, a crônica é um texto que mostra para a gente um fato que se relaciona a algo comum do nosso dia a dia. Então, de repente, a pessoa presencia um fato qualquer nas suas andanças pela cidade, por exemplo, vê um acidente, e resolve converter esse acidente ou incidente em um texto. Então, expõe todos os acontecimentos relacionados a esse fato que é comum no nosso dia a dia. Então, a crônica tem como característica principal a apresentação de fatos que se relacionam ao nosso dia a dia. E aí nós temos mais um gênero textual, que é o artigo de opinião. E o que é um artigo de opinião? Geralmente, ele se apresenta, ele vem no meio jornalístico, e é um texto que apresenta um assunto sujeito a opiniões diferentes. O assunto de um artigo de opinião deve ser de interesse da sociedade em geral e não simples assunto particular de um grupo. Segue geralmente uma estrutura que deve conter a apresentação do assunto, o desenvolvimento, que traz os argumentos que o autor usa para defender o seu ponto de vista sobre as ideias apresentadas, e a conclusão, em que o assunto exposto é retomado e concluído. Então, na verdade, o artigo de opinião é um texto que o autor utiliza para abordar uma temática social e, através desse assunto que ele escolheu, ele mostra o seu posicionamento se embasando em fatos concretos, né? Então, primeiro ele apresenta esse tema na apresentação, no início, certo? Depois, no desenvolvimento, ele vai apresentar ideias, fatos que comprovem a sua abordagem. Então, nessa parte do desenvolvimento, ele pode colocar resultados de pesquisas, resultados de estudos científicos que mostrem realmente que o assunto que ele está expondo realmente tem fundamentação. E, por fim, ele vai concluir essas ideias, ele vai retomar o assunto, colocar o que o assunto significa, como que pode ser feita alguma coisa para modificar a situação apresentada, quem pode fazer isso, e ainda ele pode apresentar na conclusão uma possível solução para o problema que ele apresentou. Então, o artigo de opinião, na verdade, é o posicionamento de um autor frente a uma temática geralmente social, em que ele expõe os argumentos na tentativa de convencer o leitor sobre a realidade dos fatos apresentados. E aí nós temos o editorial, que é um texto que abre ou fecha um jornal ou revista. É um tipo de texto utilizado na imprensa
em que os acontecimentos são relatados de maneira subjetiva, ou seja, o repórter expõe o seu ou posicionamento do jornal ou da revista que representa sobre o tema abordado. É um texto mais opinativo que informativo. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente coloca aí a definição dizendo que o editorial abre ou fecha um jornal ou revista. Então, é aquele texto que aparece logo no início ou no final do jornal ou da revista. Na elaboração desse editorial, o autor se manifesta de maneira subjetiva. E o que é subjetivo? É aquilo que se refere à opinião da pessoa que está escrevendo. Então, ele coloca o que ele pensa sobre o assunto que ele está expondo. E essa opinião, ela se relaciona a uma convicção do próprio repórter ou expõe a ideia que o jornal ou a revista defende sobre esse assunto que está sendo abordado. Então, por isso que foi colocado aí, né, que nesse editorial existe o posicionamento da pessoa, do repórter ou da revista ou do jornal que ele representa. E que é um texto de caráter mais opinativo do que informativo, porque agrega muito mais opiniões de quem está escrevendo do que necessariamente uma informação.